Meu nome é Abigail. E embora eu passe meus dias construindo mundos digitais vibrantes e cheios de vida, na vida real, às vezes sinto como se estivesse presa em um canto escuro de uma tela, um elemento de fundo que ninguém realmente vê. Trabalho como designer de jogos na Vortex Studios, uma das maiores empresas de entretenimento digital. É um lugar que, à primeira vista, parece um paraíso para criativos, paredes coloridas, salas de jogos com fliperamas antigos e um fluxo constante de café. Mas, por trás da fachada descontraída, existe uma hierarquia invisível, um eco de velhos preconceitos que parecem nunca morrer. Eu amo meu trabalho. Amo o processo de pegar uma ideia abstrata e transformá-la em algo que as pessoas podem tocar, sentir, se perder. Meu foco principal tem sido a criação de uma inteligência artificial para nosso próximo grande lançamento, Phoenix Revolution. Não é apenas um jogo, é um universo, uma experiência imersiva onde as escolhas dos jogadores moldam a realidade de milhares de personagens controlados pela inteligência artificial. Passei os últimos 8 meses imersa nesse projeto, cada linha de código, cada ajuste de algoritmo, foi como esculpir um universo particular. Eu sinto um orgulho silencioso por isso, um tipo de satisfação que só quem cria entende. Mas o orgulho silencioso não paga as contas nem conquista a atenção. Na Vortex Studios, o brilho não está nos bastidores, mas no palco. E no nosso palco particular, a estrela era Samuel. Samuel era o gerente de produto sênior, um homem charmoso com um sorriso largo e uma capacidade inata de fazer as pessoas rirem. Ele tinha um currículo impressionante, construído em grande parte sobre as costas de equipes talentosas que, como eu, preferiam o trabalho em si aos holofotes. Samuel era o rosto do projeto. Era ele quem fazia as apresentações, quem vendia a visão para os executivos e investidores. E ele fazia isso muito bem. Tão bem que, às vezes, eu quase esquecia que as palavras e ideias que ele apresentava eram, em sua maioria, minhas. Abigail, você é um gênio com os códigos. A inteligência artificial é um sonho, ele dizia, com aquele tom que parecia um elogio genuíno, mas que soava, em meus ouvidos, como continue fazendo o trabalho pesado enquanto eu colho os frutos. Ele tinha essa habilidade de me enquadrar como a técnica, a especialista em código, enquanto ele era o visionário. Era uma forma educada de me manter no meu lugar. Eu não era de uma família rica, como muitos na alta gerência da Vortex. Minha trajetória foi um pouco mais tortuosa. Cresci em um bairro onde ter um computador era luxo, não regra. Aprendi a programar sozinha, devorando livros e tutoriais online, participando de competições de codificação em centros comunitários. Entrar em uma universidade renomada foi uma batalha, e cada estágio, cada oportunidade, foi conquistado com muito esforço. Na Vortex, essa origem humilde era um detalhe que ninguém mencionava, mas que eu sentia pairar no ar, uma barreira invisível que me separava daqueles com sobrenomes e contatos influentes. Eu não procurava aplausos. Meu objetivo era criar algo significativo, algo que fizesse a diferença no mundo dos jogos. Mas a constante minimização do meu papel começou a pesar. Pequenos comentários, piadas em reuniões sobre a dedicação monástica de Abigail, como se eu fosse um robô programado para trabalhar, sem vida fora do código. Eu tentava ignorar, focava na próxima linha de código, no próximo desafio. Mas a verdade é que isso corroía a minha confiança, pouco a pouco. A pressão para o lançamento de Phoenix Revolution estava aumentando. A data estava marcada, e uma grande apresentação para um grupo seleto de investidores e imprensa estava agendada para a próxima semana. Samuel estava frenético, ensaiando seu discurso, polindo cada slide. Eu estava revisando cada milímetro da inteligência artificial, fazendo os últimos ajustes, garantindo que tudo estivesse perfeito. A diferença era que ele ensaiava as palavras, eu, as possibilidades. Naquela semana, senti uma pontada de ansiedade crescente. Não pelo jogo, que eu sabia estar impecável, mas pela apresentação em si. Eu estaria lá, sentada na primeira fila, vendo Samuel brilhar com o meu brilho. Minha garganta ficava seca só de pensar. Era como uma peça de teatro que eu conhecia o roteiro de cor, mas na qual não tinha voz. Na manhã da apresentação, o ar na Vortex Studios estava carregado de uma eletricidade diferente.
Não era a energia criativa de um dia comum, mas a tensão nervosa que precede um grande evento. O auditório da empresa, geralmente usado para reuniões internas, havia sido transformado. Luzes baixas, um telão gigantesco exibindo o logo de Phoenix Revolution, e fileiras de cadeiras estofadas preenchiam o espaço. Um tapete vermelho guiava os convidados, um pequeno lembrete de que este não era um dia comum. Vesti o meu melhor traje, um blazer bem cortado e uma calça de tecido fluida, cores neutras, discretas. Nada que chamasse a atenção. Eu queria passar despercebida, me misturar ao ambiente, ser apenas mais uma figura no fundo. Minha mente estava focada em cada detalhe técnico da inteligência artificial, caso surgisse alguma pergunta de última hora, embora eu soubesse que Samuel faria o possível para desviar qualquer questionamento que não pudesse responder. Ele era um mestre nisso. Cheguei cedo e me sentei em uma das primeiras filas, como Samuel havia instruído. Você precisa estar perto, caso eu precise de um apoio técnico rápido, Abigail, ele havia dito. De novo, o papel de suporte. Observei os convidados chegarem. Investidores de ternos impecáveis, jornalistas com seus blocos de notas e câmeras, e alguns membros do conselho, figuras lendárias no mundo da tecnologia. O murmúrio na sala crescia, um zumbido de expectativas. Samuel entrou no auditório com um sorriso radiante. Ele parecia ter saído de uma capa de revista, terno impecável, cabelo perfeitamente arrumado. Ele cumprimentou as pessoas com apertos de mão firmes e sorrisos confiantes, como se fosse o anfitrião de uma festa particular. Ele acenou para mim, um aceno rápido e quase imperceptível, antes de se dirigir ao palco. O CEO da Vortex fez uma breve introdução, exaltando o potencial de Phoenix Revolution e apresentando Samuel como visionário por trás dessa revolução. Senti um nó no estômago. Aquelas palavras deveriam ser minhas. Mas elas foram ditas para ele. Samuel subiu ao palco. As luzes focaram nele. Ele respirou fundo, olhou para a plateia e começou a falar. Sua voz era suave, confiante, cheia de convicção. Ele falava sobre a paixão, a inovação, a liberdade que Phoenix Revolution traria aos jogadores. Ele descrevia o universo do jogo com uma eloquência que me fazia quase esquecer que fui eu quem o construí. Ele falava sobre a inteligência sem precedentes da inteligência artificial, sobre como ela se adaptava, aprendia, reagia, e meus pensamentos corriam para as incontáveis horas que dediquei para alcançar justamente isso. E tudo isso, claro, Samuel disse, com um sorriso largo, gesticulando para o telão que exibia um gráfico complexo da arquitetura da inteligência artificial, só foi possível graças a uma equipe de mentes brilhantes que entenderam e executaram a minha visão. Ele fez uma breve pausa, varrendo a plateia com os olhos. Temos aqui, por exemplo, a Abigail. Uma mente técnica incrível, que se dedicou a transformar essas ideias em linhas de código. É uma pena que nem todos tenham a mesma visão estratégica para ir além do básico, não é mesmo? A sala inteira caiu na risada. Não uma risada alta e estridente, mas um murmúrio de risos contidos, um aceno silencioso de compreensão. Uma jornalista na fila da frente anotou algo em seu bloco. Um investidor balançou a cabeça em aprovação. Meu rosto queimou. Senti o calor subir pelo meu pescoço, atingindo minhas orelhas, minhas bochechas. Minhas mãos, que estavam apertadas no meu colo, tremiam levemente. Eu era, mais uma vez, a técnica, a executora, alguém que, apesar de todo o trabalho, não tinha visão. Minha vontade era me levantar e sair. Deixar aquela sala, aquele ambiente que me sufocava. Mas eu permaneci ali, paralisada, sentindo cada olhar na minha direção. Era uma sensação familiar, há de ser observada, julgada e, no fim, diminuída. Respirei fundo, tentando conter a onda de frustração e raiva que se formava em meu peito. Eu não precisava provar nada para eles. Mas, no fundo, eu queria. Queria gritar a verdade. Samuel continuou, sua voz ainda confiante, imperturbável. Ele estava no seu elemento, colhendo os aplausos por um trabalho que não era inteiramente seu. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando me recompor. Aquela era a minha realidade.
Era assim que as coisas eram na Vortex Studios. E eu não tinha o poder de mudar isso. Ou tinha? Samuel continuava a apresentar, e eu mal ouvia suas palavras. Minha mente ecoava a risada da plateia, o tom condescendente, a sensação de ser uma sombra, um detalhe técnico, nunca a essência. Eu podia sentir o olhar da minha colega de equipe, Clara, uma programadora júnior que eu estava mentorando. Ela me lançou um olhar de pena, o que só piorou a sensação de humilhação. Eu não queria pena. Eu queria reconhecimento. Foi então que aconteceu. Um som inesperado, uma voz clara e distinta que cortou o ar como uma lâmina. Com licença. A voz era feminina, com um sotaque suave, mas inegavelmente firme. Não era uma pergunta. Era uma declaração. O auditório, que até então estava imerso na fala de Samuel, silenciou. Samuel parou de falar, sua expressão de confiança vacilando por um instante, como se um bug tivesse sido detectado em seu sistema. Todos os olhares se voltaram para a origem da voz. Era a doutora Sarah Carter, uma investidora anjo lendária no setor de games, conhecida por seu olhar afiado para a inovação e, mais importante, por sua integridade implacável. Ela estava sentada na terceira fila, e eu nem sequer a tinha notado antes. Sarah Carter não era de falar muito em eventos como esse, preferia observar e analisar. Sua presença ali já era um atestado da importância do Phoenix Revolution. Ela não sorriu. Apenas se inclinou ligeiramente para frente, com os olhos fixos em Samuel. Samuel, sua apresentação é, sem dúvida, cativante. No entanto, tenho uma dúvida sobre a arquitetura da inteligência artificial. Você mencionou que ela se adapta e aprende de forma orgânica, um diferencial e tanto. Samuel, visivelmente desconfortável, mas tentando manter a compostura, pigarreou. Sim, doutora Carter. Essa foi uma das minhas principais visões para o projeto. Uma inteligência artificial que evolui com o jogador, que não é estática. Sarah Carter ergueu uma sobrancelha, um gesto sutil, mas carregado de intenção. Interessante. Mas em meus relatórios preliminares, e em conversas com sua equipe de desenvolvimento, percebi que a metodologia utilizada para alcançar essa adaptabilidade orgânica, especialmente no que tange aos algoritmos de autoaprendizagem, foi bastante particular. Abigail, você poderia nos explicar em detalhes a gênese dessa abordagem de design? Os protótipos iniciais que vi apontavam para uma metodologia diferente, e eu gostaria de entender o que levou a essa escolha. A pergunta dela não era apenas uma questão técnica. Era um holofote, direcionado a mim. A sala inteira se virou para me encarar. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha nuca. Samuel estava parado, congelado no palco, com os olhos fixos em mim. Sua mandíbula estava tensa. Ele queria intervir, mas não ousava. A autoridade de Sarah Carter era inquestionável. Meu coração batia descontroladamente, um tambor na minha caixa torácica. Parte de mim queria se encolher, sussurrar que Samuel poderia responder. Mas então, olhei para Sarah Carter. Seus olhos não tinham pena. Tinham expectativa. Respeito. Era uma chance. A chance que eu nunca achei que teria. Engoli em seco, e senti uma força estranha, um calor diferente, subir pelo meu peito. Não era mais raiva, mas uma determinação silenciosa. Eu me levantei. Minhas pernas pareciam gelatina, mas eu me mantive firme. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Eu conhecia a inteligência artificial do Phoenix Revolution como a palma da minha mão, porque ela era uma extensão da minha mente. Sim, doutora Carter, comecei, minha voz um pouco trêmula no início, mas ganhando firmeza a cada palavra. A abordagem que desenvolvemos para a inteligência artificial adaptativa baseou-se em redes neurais profundas, mas com um diferencial crucial: a introdução de nós de emoção que permitem que os personagens não apenas reajam a eventos, mas também os interpretem de forma contextualizada. Isso permite uma progressão narrativa muito mais fluida. Eu continuei, detalhando os desafios que enfrentamos, as soluções que implementei.
Falei sobre os modelos de aprendizagem, os ciclos de feedback que permitiam à inteligência artificial não apenas aprender com os jogadores, mas também antecipar seus movimentos, criando uma experiência verdadeiramente dinâmica. Eu não estava apenas recitando fatos, eu estava contando a história do meu trabalho, das horas de tentativa e erro, das madrugadas passadas depurando código e otimizando algoritmos. Cada palavra era impregnada da minha paixão e da minha autoria. Enquanto falava, meus olhos varreram a sala. Samuel estava pálido. Os diretores, que antes riam da piada dele, agora me olhavam com uma nova expressão, uma mistura de surpresa e, talvez, reconhecimento. Eu não os acusava diretamente. Eu apenas apresentava a minha verdade, com a clareza e a profundidade de quem realmente criou. Eu não me encolhi. Falei com a força que vinha de saber, com absoluta certeza, que aquilo era meu. A verdade, finalmente, estava no palco. Samuel, no palco, estava visivelmente abalado. Seu sorriso forçado havia desaparecido completamente. Ele parecia ter encolhido, como se o ar estivesse sendo sugado dele. Sua boca estava ligeiramente aberta, e seus olhos me seguiam com uma mistura de choque e algo que parecia ser medo. Ele tentou pigarrear, talvez para interromper, mas o olhar firme de Sarah Carter o deteve. Ela havia se inclinado um pouco mais para frente, com uma expressão atenta, como se não quisesse perder uma única palavra minha. A adaptabilidade da inteligência artificial, eu continuei, minha voz agora mais firme e confiante do que nunca, não se trata apenas de reagir a comandos. Ela foi projetada para antecipar. Para aprender não só o padrão de jogo, mas também o estilo emocional do jogador. Isso cria uma experiência onde a narrativa se molda não apenas às escolhas lógicas, mas às nuances do sentimento humano. Por exemplo, implementamos um sistema de feedback contínuo, onde cada interação do jogador alimenta um algoritmo de reajuste de comportamento dos NPCs, tornando cada jornada única. Eu podia ver alguns membros do conselho acenando com a cabeça, um sinal de que estavam entendendo a profundidade do que eu dizia. Eles não precisavam ser especialistas em código para captar a complexidade e a originalidade da minha abordagem. Era a diferença entre um resumo superficial e a verdadeira autoria. Finalmente, terminei minha explicação, fazendo uma pausa e olhando para Sarah Carter. Ela sentiu lentamente, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Não era um sorriso de satisfação, mas de reconhecimento. Fascinante, Abigail, ela disse, sua voz um pouco mais suave agora. Isso é exatamente o que eu esperava ouvir. Obrigado por essa clareza. Então, ela se virou para Samuel. A mudança em seu tom e postura foi imediata. A amabilidade que ela mostrou a mim se transformou em uma seriedade fria dirigida a ele. Samuel, ela disse, sua voz retornando à sua firmeza anterior, você descreveu a visão. Mas a execução, a verdadeira inovação técnica que tornará a Phoenix Revolution um sucesso, parece ter sido subestimada em sua apresentação. Samuel pigarreou novamente, tentando recuperar o controle. Doutora Carter, como eu disse, a equipe foi fundamental. A Abigail é uma parte vital. Sarah Carter ergueu a mão, interrompendo, com todo o respeito, Samuel, uma parte vital que, pelo que entendi, foi a arquiteta principal da inteligência artificial. Se não me engano, ela dedicou noites em claro a esse módulo, não foi? Há uma diferença entre ter uma visão e construir a realidade dessa visão. E a Vortex Studios valoriza quem constrói. A sala ficou em um silêncio absoluto. Era um silêncio diferente do de antes. Não era o silêncio da humilhação, mas o da constatação. Samuel, que sempre soube usar as palavras para sua vantagem, não tinha nenhuma agora. Seu rosto estava vermelho, e ele desviou o olhar. O CEO da Vortex, que até então parecia petrificado, finalmente se mexeu em sua cadeira. Ele me olhou, depois olhou para Samuel, e a tensão era palpável. Eu não disse uma palavra, apenas fiquei de pé, observando a cena se desenrolar. Era a primeira vez que Samuel estava tão exposto, tão sem chão. E a sensação era libertadora. Não por vingança, mas por justiça. O silêncio parecia se estender por uma eternidade.
O CEO da Vortex, Sr. Taylor, pigarreou, quebrando a tensão. Ele olhou para Samuel, depois para mim, e por fim para a doutora Carter, que mantinha uma expressão inabalável. Samuel, disse o Sr. Taylor, sua voz mais grave do que o usual, acho que precisamos de um momento para digerir isso. Por que não fazemos um breve intervalo antes de prosseguir com a sessão de perguntas e respostas? Era uma saída de emergência, uma tentativa de salvar as aparências, mas o estrago já estava feito. Samuel assentiu rigidamente, sem conseguir encontrar as palavras. Ele se virou para a plateia, um fantasma do homem confiante que havia subido ao palco minutos antes. Seus olhos passaram por mim, mas ele não me encarou. Era como se eu tivesse me tornado invisível de novo, mas desta vez, porque ele não suportava me ver. As pessoas começaram a se levantar, murmurando. Os jornalistas trocavam olhares, alguns já digitando freneticamente em seus celulares. Os investidores, antes empolgados com a apresentação de Samuel, agora pareciam pensativos, seus rostos contorcidos em expressões de dúvida. Eu podia sentir a mudança na atmosfera, a energia no ar havia se transformado de euforia para um burburinho de incerteza. Eu continuei de pé, observando a cena. Minhas mãos já não tremiam. Havia uma calma estranha dentro de mim, uma quietude que nunca imaginei possível. Era a paz de saber que a verdade, finalmente, havia sido dita. Não por mim, diretamente, mas através de mim, com a ajuda inesperada de alguém que se importou em ver. Enquanto a sala esvaziava lentamente para o intervalo, Sarah Carter se aproximou de mim. Seus olhos, que antes eram penetrantes, agora tinham um brilho de aprovação. Abigail, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de respeito, o que você fez hoje foi notável. Não apenas por sua clareza técnica, mas por sua coragem. É raro ver alguém se manter tão firme sob tanta pressão. Eu só disse a verdade, doutora Carter, respondi, minha voz ainda um pouco embargada pela emoção, mas forte. Ela sorriu. E a verdade, minha querida, é a moeda mais valiosa que existe, especialmente neste mercado. Há muitos Samuels por aí, mas poucas Abigails. Ela fez uma pausa, olhando para a porta por onde Samuel havia saído. Sempre confie no seu trabalho. E no seu valor. Nunca se permita ser diminuída. Suas palavras ressoaram em mim como um hino. Por anos, eu havia internalizado a ideia de que meu valor estava condicionado à aprovação dos outros, à capacidade de me encaixar, de ser a técnica discreta. Mas naquele momento, de pé no meio de um auditório que havia testemunhado o desmoronamento de uma ilusão, eu percebi que meu valor era intrínseco. Ele não dependia de aplausos, mas da minha integridade e do meu esforço. Clara, minha colega júnior, veio correndo até mim, seus olhos arregalados. Abigail. Eu não acredito no que aconteceu. Isso foi incrível. Eu sorri para ela, um sorriso genuíno que há muito tempo não mostrava no trabalho. Clara. Às vezes, a verdade só precisa de uma chance para ser ouvida. O Sr. Taylor, o CEO, reapareceu na porta do auditório, seu rosto tenso. Ele me chamou com um gesto. Abigail, a doutora Carter gostaria de ter uma conversa mais aprofundada com você. Em particular. Na minha sala. Ele não me chamou para me repreender. Ele me chamou para me reconhecer. Naquele momento, o jogo havia virado. Samuel havia caído de seu pedestal, e eu, a técnica invisível, estava sendo chamada para o centro do palco. Não por um artifício, mas pela força inegável do meu trabalho e da minha voz. A sala do CEO da Vortex Studios era grandiosa. Mas, pela primeira vez, não me senti intimidada pelo luxo ou pela autoridade que emanava dali. A presença da doutora Sarah Carter ao meu lado, e o olhar sério do Sr. Taylor, tornaram o ambiente menos um tribunal e mais uma mesa de negociações. Abigail, começou o Sr. Taylor, gesticulando para que eu me sentasse em uma das cadeiras de couro em frente à sua mesa. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Preciso ser honesto com você. O que aconteceu hoje foi um choque.
Embora Samuel tenha sido um elo importante na apresentação, a profundidade do seu trabalho no projeto Phoenix Revolution não estava clara para a diretoria, pelo menos não com a clareza que teve hoje. Sarah Carter interveio, sua voz calma e assertiva. Sr. Taylor, com todo respeito, não estava clara é uma forma branda de dizer que a autoria foi ofuscada. A verdadeira questão aqui é a integridade. O talento de Abigail é inegável, e o impacto que ela pode ter nesta empresa é imenso. Mas isso só acontecerá se ela for devidamente reconhecida e apoiada. Senti um arrepio. Era como se ela estivesse lendo meus pensamentos, dando voz a toda a frustração que eu havia guardado por anos. O Sr. Taylor assentiu, desviando o olhar. A doutora Carter está certa. Abigail, preciso admitir que falhamos em dar a você o devido crédito. E isso é algo que vamos corrigir. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Samuel será realocado para um projeto diferente, um que não envolva apresentações públicas por um tempo. E, quanto a você, queremos que assuma a liderança do módulo de inteligência artificial do Phoenix Revolution. Você terá uma equipe maior, mais recursos e total autonomia para levar a inteligência artificial para o próximo nível. É um cargo de diretoria. Você aceita? Meu coração disparou. Era mais do que eu poderia ter sonhado. Não era apenas um reconhecimento, era uma validação completa do meu trabalho, da minha visão. E vinha no momento em que eu menos esperava, e da forma mais inesperada. Olhei para a doutora Carter, que me deu um aceno encorajador. Sim, respondi, minha voz firme e clara, cheia de uma nova convicção. Eu aceito. O Sr. Taylor sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Excelente. Começaremos a transição imediatamente. E, Abigail, queremos que você seja o novo rosto da Vortex Studios na área de inteligência artificial. Você tem o talento, a visão e, como vimos hoje, a coragem. Saí daquela sala com uma sensação de leveza que não sentia há anos. O peso que eu carregava nos ombros havia se dissipado. O ar lá fora parecia mais limpo, o céu mais azul. Não era apenas uma promoção, era a libertação de uma sombra, a confirmação de que eu não era apenas uma técnica, mas uma líder, uma visionária por direito próprio. No dia seguinte, a notícia se espalhou como um incêndio pela Vortex Studios. O e-mail interno anunciou a minha nova posição e a realocação de Samuel de forma diplomática, mas a mensagem subliminar era clara. As pessoas me olhavam de forma diferente. Alguns, com surpresa, outros, com admiração. Alguns colegas, que antes mal me cumprimentavam, agora vinham me parabenizar, com um brilho de esperança nos olhos. Era como se a minha ascensão abrisse portas para outros que também se sentiam invisíveis. Clara, minha colega júnior, foi a primeira a me abraçar. Eu sabia, Abigail. Eu sempre soube que você era genial. O entusiasmo dela era contagiante. Recebi uma mensagem da doutora Carter mais tarde naquele dia. Uma única frase, você mais do que mereceu. Aquelas palavras significaram um mundo para mim. Ela não havia me resgatado, ela havia me dado a plataforma para que eu me resgatasse. Ela apenas me deu uma chance, e eu a agarrei com as duas mãos. A jornada de construir a inteligência artificial do Phoenix Revolution havia sido desafiadora, mas a jornada de me encontrar, de dar voz à minha verdade, foi ainda mais transformadora. Assumir a diretoria do módulo de inteligência artificial do Phoenix Revolution foi como entrar em uma dimensão diferente. As reuniões eram mais intensas, as decisões mais complexas, e a responsabilidade, imensa. Mas, pela primeira vez, eu não estava apenas executando, eu estava liderando, criando e, o mais importante, sendo ouvida. Minha voz agora carregava peso. Minhas ideias eram debatidas, não descartadas. Samuel, como o Sr. Taylor havia dito, foi realocado. Não o vi mais em reuniões importantes, e os corredores pareciam mais leves sem a presença de seu carisma superficial. A aura que ele carregava havia se desfeito, e as piadas que antes eram dirigidas a mim, agora pairavam sobre ele.
Não senti satisfação em sua queda, apenas uma confirmação de que a integridade, no fim das contas, sempre encontra seu caminho. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e um aprendizado intenso. Mergulhei nos novos desafios com uma energia renovada. Tinha mais recursos, uma equipe maior para guiar, e a liberdade de realmente inovar. Era como se, de repente, todas as portas que antes estavam fechadas se abrissem de uma vez. Mas a maior mudança não foi na minha carreira, foi em mim. A humilhação pública, embora dolorosa, havia sido o catalisador. A intervenção de Sarah Carter não apenas me deu uma plataforma, mas me mostrou que eu não estava sozinha. Ela me deu a prova de que existiam pessoas que valorizavam o trabalho árduo e a honestidade, não apenas a imagem. Eu costumava acreditar que precisava me encaixar, ser menor para não incomodar. A história de Naomi ressoava em mim, a sensação de ser mercadoria usada apenas por não seguir um roteiro pré-determinado. Por anos, deixei que as expectativas e os julgamentos dos outros definissem meu valor. A piada de Samuel sobre não ter visão estratégica era apenas mais uma dessas vozes internalizadas. Mas ao me levantar naquele auditório, ao defender o meu trabalho com a verdade, eu percebi que a minha força não estava em silenciar, mas em falar. Não em me encolher, mas em ocupar o meu espaço. Eu havia construído uma vida com garra, com inteligência, com um coração que continuou batendo mesmo quando parecia que ninguém se importava com o meu brilho. Se alguém tentar diminuir meu valor novamente, eu não me calarei. Não gritarei. Não chorarei. Farei exatamente o que fiz naquele dia. Eu me levantarei, olharei nos olhos deles e, com a força silenciosa da minha verdade, mostrarei o que eu conquistei. Não porque sou perfeita, mas porque me recuso a desistir do meu próprio valor. Porque a cura começa no momento em que você para de se desculpar pela sua verdade. Se esta história te fez sentir algo, se te lembrou da sua própria força, do seu valor ou de um momento em que você se defendeu, eu espero que você carregue isso com você. Você tem permissão para ocupar espaço. Você tem permissão para sair. Você tem permissão para recomeçar. E se ninguém te disse isso hoje, você está indo melhor do que pensa. Obrigada por ouvir a história de Abigail. Conte aqui nos comentários se você se identificou. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.